Queridos e amados de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos conversar sobre é pecado usar pílula anticoncepcional ou outros métodos contraceptivos. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que ainda gera muita dúvida. Será que é pecado a mulher cristã poder usar pílula anticoncepcional, tabelinha, tomar injeção, usar preservativos ou qualquer outro método contraceptivo para evitar sua gravidez? Por mais que para algumas pessoas esse assunto não pareça ter nada de polêmico, existem muitas mulheres que têm sofrido, porque suas igrejas a proíbem de usar qualquer método anticoncepcional que seja, alegando que isso seria um ato de desobediência à palavra de Deus. Segundo os líderes dessas igrejas, devemos deixar tudo como Deus fez, pois ao criar Adão e Eva, Deus o abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Está em Gênesis 1:28. Baseado nesses versículos, essas igrejas dizem que a mulher que usar qualquer método anticoncepcional que seja, vai contra os mandamentos do Senhor, de povoar a terra. Mas o que esses pastores esquecem é que Deus deu a possibilidade das famílias terem filhos para ser uma bênção em nossas vidas, e elas serem bênçãos na vida deles. Nós sabemos que a palavra de Deus afirma que gerar filhos é um mandamento divino dentro do casamento. Mas em nenhum lugar a palavra de Deus diz que o casal deve gerar o máximo de filhos que puder. Por isso entenda, mais do que ter uma quantidade alta de filhos, Deus espera que nós possamos oferecer a eles boas condições de alimentação, de vestimenta, de educação e até mesmo de carinho e orientação para viver a vida. Mais do que colocar filho no mundo, precisamos amá-los e oferecer a eles o nosso melhor sempre. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 5:8. A palavra diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O uso de métodos anticoncepcionais ajuda o casal a ter uma família mais sólida, estruturada e equilibrada, pois permite que o marido e a esposa esperem um pouco mais para fazer com que as coisas melhorem e eles tenham condições de oferecer o melhor para a sua família. Exemplo, terminarem seus estudos, conseguir comprar uma casa, arrumarem um emprego melhor, enfim, consiga encontrar meios de sustentar seus filhos no futuro, com um pouco mais de tranquilidade. Não é segredo para ninguém que existe em nosso país hoje milhares de pais e mães sofrendo para sustentar 3 ou 4 filhos ou até mais, porque não tiveram esse tipo de planejamento em suas vidas. É por isso que pela palavra de Deus não há problemas em usar métodos anticoncepcionais, pois isso traz melhores condições para a família sobreviver nessas condições tão difíceis, principalmente nos dias de hoje. Usar anticoncepcional não é desafiar a vontade de Deus. Algumas pessoas afirmam que usar anticoncepcionais afronta a soberania de Deus sobre a criação da vida. Essas pessoas dizem que Deus é quem deveria determinar quantos filhos o casal deveria ter, não o homem ou a mulher. Mas quem disse que não é Deus quem determina o número de filhos de um casal que utiliza métodos contraceptivos? Essa afirmação não faz sentido quando entendemos a doutrina da providência divina e reconhecemos que Deus cumpre seus propósitos eternos e até mesmo através das nossas ações e escolhas.
Isso significa que o uso de métodos anticoncepcionais não representa um desafio para que Deus Todo-Poderoso controle todas as coisas, inclusive o tamanho da nossa família, com os métodos anticoncepcionais ou sem eles. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo aquele que abre e fecha a madre de uma mulher. No final, Ele é quem determina quando e quantos filhos um casal deve ter. Tanto é verdade que eu conheço vários casos de mulheres que engravidaram mesmo depois de terem operado ou usarem qualquer tipo de anticoncepcional. O sexo não foi criado apenas para a procriação. Além dessa questão, o planejamento familiar, que é tão importante nos dias de hoje, ainda tem a questão da intimidade do casal. Muitos religiosos, baseados em doutrinas criadas por homens e não por Deus, enxergam o sexo como algo exclusivamente criado para a procriação, para fazer filhos. Mas isso gera uma grande mentira. A palavra de Deus não é contra o prazer sexual dentro do casamento, mas sim fora do casamento. Nós podemos e devemos sim manter relações sexuais com nossos cônjuges, sem ter como objetivo somente de fazer filhos. Pois o sexo é importante também para a comunhão do casal, a intimidade e satisfação do marido e da mulher. Todo método contraceptivo é permitido? Outra dúvida muito comum das mulheres cristãs diz a respeito aos métodos anticoncepcionais. Será que todos são permitidos? A resposta é bem clara: não. A mulher só pode usar anticoncepcionais que não sejam abortivos. Por exemplo, a pílula e a camisinha impedem a fecundação do óvulo, então pode usá-los, porque não é um aborto. Porém, outros métodos anticoncepcionais, como a pílula do dia seguinte, por exemplo, mata o óvulo depois que ele já está fecundado, ou seja, depois que há vida nele. E isso Deus não aprova, isso Deus condena, pois não temos o direito de tirar uma vida de ninguém, mesmo que ele tenha sido criado há poucas horas. Então, mulher, se você tem dúvida em relação ao método anticoncepcional mais adequado para usar, procure o seu médico, ginecologista, e converse com ele sobre as melhores opções para você. Lembre-se que Deus te ama e jamais te condenaria pelo simples fato de você desejar construir uma família mais estruturada, independente se terão 1, 2 ou mais filhos, ou até mesmo nenhum. Eu sou Mansueto Alves e essa é mais uma palavra, uma mensagem de Deus para nossas vidas. Tomar anticoncepcionais não é pecado, pois Deus quer que nós tenhamos uma família estruturada, uma família bem cuidada, para que não venhamos daqui a pouco seguir pelos padrões não deixados por Deus, mas pelos padrões e pelas regras que homens das igrejas, líderes religiosos têm criado para muitas pessoas hoje em dia, que depois vão sofrer o descaso de uma família desestruturada e sofrida. Pense nisso.